Amém. Pastor Johnny, por favor, o senhor pode fazer uma oração inicial aí? Amém. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, nesta noite. Amém, Jesus. Bendizemos teu santo nome, Deus, nesse Amém. momento. Deus, pelos estudos, ó Pai, da tua palavra que nós vamos aprender, ó Senhor. Deus nos ajuda, ó Senhor, a entender a tua palavra e ser praticante também da tua palavra, sabendo que realmente, ó Senhor, nós precisamos dela para tudo, porque a tua palavra nos orienta, nos direciona. Deus, nós queremos conhecer cada vez mais. E assim como a tua palavra tem nos ensinado, ó Senhor, que nós precisamos prosseguir em te conhecer, é por meio da tua palavra. Deus, nós também pedimos que o Senhor continue abençoando o pastor Edes, ó Senhor, na transmissão dessa palavra, e cada um, ó Senhor, em nome de Jesus. Aqueles também que estão chegando, que irão entrar, ó Senhor. Esteja Amém. com cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero cumprimentar a todos, então, com a graça e com a paz. Amém. Nós vamos, então, dar continuidade, né, da aula passada. Nós estamos falando a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E na aula passada, eu vou só voltar um pouquinho aqui. O slide está aparecendo tranquilo para vocês aí, né? Sim, tudo bem. Amém. Quer ver? Eu vou só falar os tópicos aqui. Nós falamos sobre as realizações de... falamos sobre a qualidade de Davi, né? Sim. Como ele se destacou, né? O seu coração voltado para as coisas de Deus. Falamos também sobre as realizações, a disposição dele para poder enfrentar, cuidar do rebanho do pai dele, né? E enfrentar as dificuldades, comentamos sobre isso, e também comentamos a respeito da parte de adorador, né? Davi como adorador, os instrumentos que ele tocava, né? E isso tudo aí fazendo parte de uma adoração ao Senhor. E entramos também falando a respeito dos instrumentos, dos tambores, dos sinos, das trombetas, e chegamos também a este tópico aqui, a respeito da Arca da Aliança, né? A Arca ali em Jerusalém, a Arca do Concerto. E o que tinha dentro da Arca as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, né? E isso é algo muito importante que Davi, ele trouxe isso agora de uma forma bem explícita, né, mostrando para todos que ele precisava da arca junto no governo dele. Deus estava já confirmando, né, o seu período ali já para tomar posse tão breve, né, da bênção, e ele então, como a direção daquele povo todo, então ele mostra, né, para todos que a arca tinha que estar presente. E isso, né, mostra para nós também, irmãos, que aqui a arca representando a presença de Deus, então mostra para nós que seja qual for os feitos né, nessa vida, né, as nossas conquistas, nossas batalhas, sem a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum, e não seremos, em momento algum, verdadeiramente felizes, né? Então, Davi, ele quer que a arca esteja presente no reinado dele, ali junto com eles, porque ele sabia claramente como que era importante isso. Então, em 1 Crônicas, né, fala claramente que consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel,
aos sacerdotes, aos levitas, e com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então Davi, quando ele teve essa ideia de trazer, mas ele fez primeiro, né, uma consulta com o povo. Ele não falou, olha, vai ser a minha vontade. Não, ele falou, olha, vamos chamar aqui o pessoal, vamos chamar todo mundo, os que têm aqui as responsabilidades, que estão à frente, os capitães, e o que vocês acham? Traz a arca para presença, para perto de nós ou não? E todos concordaram em trazer a arca. Agora ele deixa claro nesse versículo, irmãos, que no período de Saul, a arca não tinha nenhuma importância para o reinado de Saul, para Saul. E isso mostra como é a decadência de Saul. Saul, ele foi perdendo, né? Se ele tivesse sido fiel e tivesse cumprido a vontade de Deus, tivesse feito as coisas conforme, Deus teria confirmado o reino dele. Mas ele não fez assim. Então, ele distanciou. Então, o desprezar da arca é a mesma coisa, é o desprezar de Deus. E Davi, quando então agora ele tem essa oportunidade, ele consulta os seus ali, e ele fala, vamos trazer a arca, e o povo, isso que devemos fazer. E pareceu isso justo aos olhos de todo o povo. Essa era a vontade do povo. Meus irmãos, diferente dos que antes tinham levado a arca, né, para o campo de batalha, Davi percebia nela, meus irmãos, a presença do Senhor. Então, por isso, então, ele falou, olha, nós precisamos ter a arca para cultuarmos a Yahvé, para termos o verdadeiro culto a Yahvé. E agora havia, sim, muitas dificuldades, meus irmãos. E Davi, ele sabia que para transportar a arca, ele tinha que fazer conforme era para ser feito. Não poderia simplesmente chegar e jogar a arca em cima de um carro de boi, alguma coisa assim, isso aí não. Tinha que ter ali o ritual para que isso agradasse a Deus. E diz a palavra também, e foram Davi, os anciãos de Israel, e os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom, e tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e os cananias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombeta, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Então, o que eu quero ver aqui? Que Davi, ele faz agora uma restauração do culto ao Senhor. Uma coisa que Saul já não tinha mais, Saul tinha desprezado isso. Consequentemente, o reinado dele foi de mal a pior, em decadência. Mas Davi agora, ele observa os detalhes para poder adorar a Deus. Isto, meus irmãos, mostra para nós que para que possamos, então, oferecer um verdadeiro culto a Deus, uma verdadeira adoração a Deus, nós temos que observar conforme aquilo que a palavra nos ensina. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Sermos verdadeiros adoradores conforme Deus nos ensina através da sua palavra. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, né,
nós temos um ensino também na arca, né? Os elementos da arca. Quando nós falamos que tinha na arca as tábuas da lei, mostrando a palavra de Deus. Mostra para nós a presença de Deus que gera em nós a palavra viva. A palavra, porque a arca, ela traz consigo a palavra. Então, as tábuas da lei. Então, mostra para nós que a presença de Deus na nossa vida revela em nós a palavra dele. A presença de Deus no nosso convívio mostra para nós a importância da palavra de Deus dentro do nosso coração. Por isso que está escrito, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, contra o Senhor. Então, meus irmãos, quando nós também olhamos para o maná, mostrando profeticamente ali, né, o alimento, né, é aquilo que não deixou o povo estava faminto e veio o alimento do céu, Deus proveu, mostra a provisão. Então, para nós, isso há um sentido profético, mostrando claramente que Jesus, ele é este pão vivo que desceu do céu, que Jesus, ele é o alimento, ele é a provisão de Deus, ou seja, a arca, presença de Deus, o maná, a presença do Senhor Jesus, que veio para nos suprir. Então, Jesus é aquele que supre a nossa necessidade. E quando mostra também a vara de Arão, mostrando ali que ela floresceu, meus irmãos, isso mostra o quê? A operação maravilhosa do milagre que ocorre, onde uma madeira, né, a vara estava ali já sem vida, seca, e de repente ela floresce, ou seja, estava morta, e de repente a vida, ela apresenta ali. E é desta forma, então, que o Espírito Santo, ele faz isso dentro de nós. O Espírito Santo, ele gera vida dentro de nós. Que estávamos, né, antes sem vida, estávamos mortos, nossos pecados, nossos delitos, mas o Espírito Santo, ele veio e ele transformou algo dentro de nós que gerou vida. E antes nós falávamos, né, olha, eu não sabia, né, como entender, e de repente as coisas descortinaram para mim. Sabe por quê? Porque algo floresceu. Ou seja, a vida nasceu em nós. Que vida é essa? A vida que o mundo oferece? Não. Mas é a vida que Deus oferece, a presença da arca. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A provisão de Deus, né? É o pão vivo, que é o Senhor Jesus, a operação do Espírito Santo. Então, essa trindade é agora aqui representada e que mostra profeticamente aquilo que seria, né? E então, nós podemos ver que Davi, ele estava entendendo algo de Deus, algo profético. Davi estava vendo lá na frente. E isso, meus irmãos, somente Deus pode fazer isso. E Deus estava fazendo na vida daquele homem. Aquele homem estava entendendo claramente o chamado de Deus. E é por isso, então, que ele precisa da arca ali. Ele precisa que a arca estivesse presente na vida deles. Então ele fala, olha, nós vamos fazer um culto, nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos louvar. E ele sabia a importância do louvor. A importância do louvor. Tinha que ter ali clarins, tinha que ter trombetas, tinha que ter símbolos, né, alaúdes, a harpa, né? Davi sabia tocar, dedilhar a arca muito bem, a harpa, né? Ele sabia a importância do louvor. Então, quando nós nos reunimos, nós adoramos a Deus, e parte desta adoração, né, que está a palavra de Deus, mas envolve o louvor. O que é o louvor? Louvor é uma expressão de uma oração cantada. Então, quando nós estamos adorando a Deus, cantando louvores a Deus, nós estamos expressando uma oração, só que em forma de canto. Ela está sendo cantada. Então, é esta adoração. Então, Davi,
quando ele manda buscar a arca, quando ele prepara para buscar a arca, ele então demonstra esse entendimento onde nós também precisamos ter. E o que acontece, meus irmãos? Quando ele manda buscar a arca, né, ele vai buscar a arca, e ela estava lá onde? Na casa de Abinadab, e onde ficou ali durante 20 anos, né, que a palavra mostra, mas alguns historiadores já chegaram a falar que ela deve ter ficado uns 60 anos na casa dele lá. Bom, mas não importa para nós aqui a quantidade exata. O que importa é que ela ficou bastante tempo lá, e a própria palavra fala que não houve prosperidade nesta casa, né, que a casa de Abinadab ela não prosperou. Mas quando ela fica no meio do caminho, né, antes de chegar a Jerusalém, ela fica na casa de Obed-edom. E ela ficou ali por 3 meses, e a palavra mostra que houve uma bênção maravilhosa ali, que houve uma prosperidade maravilhosa, né? Então, meus irmãos, isso traz um alerta, né, que a presença da arca em si, só ela, não vai mudar as coisas. O que precisa mudar é quem recebe a arca. Isso sim que é o que precisa mudar. A presença da arca vai ser a arca para sempre. A presença de Deus vai ser a presença de Deus para sempre. Mas uma coisa é certa, é quem recebe esta arca, cuida desta arca, valoriza esta arca, aí sim há uma operação maravilhosa. Então, quando nós também, aqui falando a arca, a presença de Deus, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida e valorizamos isso, com toda certeza, meus irmãos, há uma bênção especial, Deus prospera, Deus abre as portas, a bênção do Senhor, ela não traz dor, mas pelo contrário, ela traz bênção ao nosso coração, ela enriquece, né, e não acrescenta dores. Então nós somos ricos da graça, ricos da bênção, da alegria, e tudo o que nós precisamos, as portas vão se abrindo e Deus vai nos abençoando. Então a presença da arca, ela tem essa diferença, não só em si ela está, mas em quem recebe, em quem cuida dessa arca, em quem zela desta arca da maneira que ela precisa ser zelada. O zelo que precisa ter com ela. E então, Davi queria isso. E ele estava preparando, então, para levar a arca para Jerusalém, porque ela foi tomada pelos filisteus, né? A história fala assim, que na época ali de Eli era o sacerdote, então os filisteus, eles tomaram ali a arca, mataram o filho do sacerdote, que também não serviam a Deus. Então naquela época eles levam a arca, os filisteus ficam com a arca ali, volta de 7 a 9 meses, e a palavra fala que os filisteus, eles não queriam mais ficar com a arca, porque para eles estava sendo algo ruim, então eles devolvem a arca. E aí a arca fica na casa de Abinadab por 20 anos, e depois, então, ela é levada de Abinadab para a casa de Obed-edom, e de Obed-edom, então, ela é transportada da maneira correta para Jerusalém. Então, agora, quando nós falamos de Abinadab, a palavra mostra também a respeito de outros Abinadab. Esse Abinadab era o Abinadab de Kiriat Jearim, né, o local onde que ele estava. Então, Abinadab vivia nas montanhas de Kiriat Jearim e era pai de Eleazar, Aiô e Uzá. Quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus nos dias do sumo sacerdote Eli, a arca do Senhor foi levada de Israel.
Mas o Senhor enviou terríveis pragas sobre os filisteus e eles não quiseram mais ficar com a arca. Então é o que eu já tinha falado. Abinadab Kiriat Jearim, então, ficou lá. Outras pessoas com esse mesmo nome na Bíblia mostram também. Abinadab, meus irmãos, filho de Jessé, irmão de Davi. Filho de Jessé e irmão de Davi. Quando Davi matou Golias, Abinadab estava no exército de Saul, que foi desafiado pelo gigante filisteu. Outro Abinadab era também o nome de um dos filhos de Saul. Ele acabou morrendo na mesma batalha que vitimou seu pai e seus outros 2 irmãos no Monte Gilboa. Então, esse é Abinadab também. Outro também Abinadab, meus irmãos, a palavra fala de um homem chamada, de uma pessoa, né, de uma mulher, Tafate, uma das filhas do rei Salomão, que ela foi casada com um homem citado na Bíblia como Ben-Abinadab. E esse nome significa literalmente filho de Abinadab. Então, nesse caso, Abinadab seria o pai do genro de Salomão. Então, é interessante a gente saber, sim, porque são vários nomes, né? E esses são os principais aqui que aparecem na palavra do Senhor. Então, vamos lá. Meus irmãos, Davi estava agora preparado, né, para colocar tudo em ordem. Ele queria fazer conforme deveria ser feito, conforme a orientação de Yahvé, conforme a orientação do Senhor. Então, ele prepara agora o ministério dos levitas, a ordenação do ministério, para que pudessem ali estar já servindo e cantando, louvando, servindo a Deus e preparando todas as coisas também. Como Davi organizou levitas em turnos de cantores, músicos e porteiros, para que o culto a Yahvé ele não cessasse. Então, a ideia de Davi era essa, que agora, daqui para frente, não vai parar mais. Não vai. Na época de Saul, parou, mas na minha agora, daqui para frente, as coisas vão funcionar. Meus irmãos, por isso que a palavra fala que este homem tinha um coração segundo o coração de Deus, né? É o que a palavra fala, que nós estamos vendo um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele fazia as coisas conforme a vontade do Senhor. Então, havia uma comunhão constante com Deus. Mas ele era homem, né? Então, ele estava sujeito às investidas. Mas ainda falando, meus irmãos, dos turnos, né? Lá em Crônicas 23, fala assim, quando Davi já era velho, organizou os turnos dos sacerdotes e levitas. Contaram-se os levitas de 30 anos para cima e era número de 38 mil no total. Então, isso aqui é para mostrar o início disso tudo. No dia 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor, a construção do templo, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros, 4 mil para o louvor do Senhor, com canto e instrumentos. Estes foram divididos em 24 turnos. Meus irmãos, pense que louvor é esse, 4 mil pessoas, né? Tinha os turnos, né? Então, mas podemos dizer que como que esse louvor era um louvor, né? de ser bem maravilhoso. 38 mil é um número elevado e não estavam todos em Jerusalém ao mesmo tempo. Cada turno oficiava durante uma semana em Jerusalém. O resto do tempo voltava para a sua cidade ou aldeia. Então era dividido, né? Não ficava todo mundo. Para a contagem dos levitas, irmãos, e a organização dos turnos, a regra era a idade de 30 anos para cima, mas para fazer a obra do ministério da casa do Senhor, a regra era desde a idade de 20 anos. É só para a gente ter uma
ideia que compreender como que era, né? Bom, Davi, ele estava ali, ele tinha uma comunhão com Deus, sabia glorificar, sabia cantar, e ele foi, então, autor de diversos hinos, né, diversos salmos, e ele deu ordem para que mestres talentosos ensinassem aos outros também. Ele compôs, e ele falou, olha, não só agora eu canto, louvo, toco, mas agora vocês vão ensinar os outros a fazer dessa maneira também. Meus irmãos, essa é uma preocupação que todos nós precisamos ter. Às vezes nós sabemos algo e não preocupamos em passar este algo para as pessoas. E às vezes nós detemos, né, o conhecimento e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tomamos conhecimento e repassamos esse conhecimento. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus, nós precisamos falar deste amor, falar desta maravilha, ensinar, né, aqueles que estão ao nosso redor, à nossa mesa, os nossos filhos, nossos parentes, a oportunidade que nós tivemos para falar do Senhor, nós não podemos deixar de falar para que esta palavra, ela seja cada dia mais conhecida. Esta bênção, ela seja algo cada dia mais propagado. Então, ele disse, olha, vocês vão ensinar esses cânticos, né, esses louvores, essa adoração. Diz a palavra ainda, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo a sua promessa, dando-lhe 14 filhos e 13 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúde e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutun e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Meus irmãos, esse versículo que eu li aqui, ele nos deixa claro, né, a importância que isso tinha no reino de Davi. A importância que isso tinha para todo aquele povo que estavam aptos para poder realizar esta obra. E era um número considerado. E eles estavam ali para louvar ao Senhor. Meus irmãos, Davi, ele então, agora ele prepara uma construção para o templo, para fazer o templo. Davi, ele quer restaurar cada dia mais o culto ao Senhor, a adoração a Deus, e ele então, ele acha agora que precisa fazer um local para que isso seja realizado. E vamos lá, a palavra mostra ainda os preparativos para a construção. E ele achou, né, que ele tinha um lugar bom para morar e a arca não tinha. Então, olha, eu preciso construir agora, fazer uma construção digna, né, de um templo maravilhoso para Deus. E ele então prepara, ele reúne todas as coisas e ele estava pronto para executar essa obra e o Senhor lhe enviou o profeta ali, Natã, que traz uma palavra para ele. E qual foi a palavra? Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei, acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo,
por que não me edificais uma casa de cedro? Então, o profeta, ele pega e ele diz, então, que Davi não precisava construir um templo para Deus. Deus usa o profeta. Meus irmãos, como o coração de Davi era sincero, o Senhor explicou, então, por que não queria que ele construísse o templo. Então, esta palavra era para ele. Não significa que não era para construir, mas significa que ele não iria construir. Olha o que a palavra diz. Davi disse, meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente, feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa e ele disse, você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Então estava claro aqui, diante da palavra do Senhor, que Deus queria que o filho dele construísse, mas que ele não construísse, porque ele tinha derramado muito sangue. Então, este trabalho ficou para Salomão, que seria o filho dele. Então, nós podemos dizer que, meus irmãos, que por todas as suas qualidades morais, sua coragem, generosidade, sua fé, por seu respeito e sua lealdade com a casa de Saul e Jonatas, né? Isso a palavra nos mostra de uma forma muito clara, né? O respeito que ele tinha, né? Por Saul e por Jonatas, que era amigo dele, né? Um coração totalmente dedicado ao Senhor. Então, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por tudo isso, porque ele fazia as coisas conforme a vontade do Senhor. Em seu coração, talvez ele nunca tenha deixado de se sentir, meus irmãos, um simples pastor. A humildade desse homem, né? Como cuidara do rebanho de Jessé, que dispôs o coração ali ao dos rebanhos de Yahvé, né? Do Senhor. Diz a palavra, também escolheu Davi, seu servo, e tomou dos redis as ovelhas, e tirou do cuidado das ovelhas, das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Meus irmãos, Davi, ele fez tudo conforme era para ser feito. Agora, naquilo que Davi abria o coração e fazia, né, deixava Deus, a bênção era abundante, meus irmãos. Mas a palavra também mostra que houve um momento em que Davi, ele teve as suas tribulações. Que Davi, ele cometeu coisas que não deveriam cometer. E isso trouxe grandes prejuízos na vida deste homem. Apesar dele ter um coração voltado para as coisas de Deus, de ele ter uma dedicação maravilhosa, especial, ele era homem, e ele também estava ali sujeito às lutas, às tempestades. E é o que a palavra nos ensina, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, é vigilância constante, não tem jeito. Temos que vigiar constantemente, porque ao nosso derredor está aquele que quer roubar a nossa bênção. Então, as tribulações de Davi. Vamos falar um pouquinho.
Diz a palavra: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então, Davi, ele declara nesses versículos, neste salmo, né, o Salmo 25, que houve um momento, né, que ele pecou, que ele fez coisas que desagradou a Deus. E ele pedia a Deus: olha, não lembra desse momento, lembra do momento que eu estava te servindo, que eu estava fazendo segundo a tua direção. Então, a vida, meus irmãos, o grande rei também foi tomado em momentos difíceis, e esses momentos foram dolorosos, né? Então, por conta ali da malignidade das pessoas, né, ao seu redor, e como consequência dos seus próprios pecados, Davi enfrentou momentos de profundo sofrimento. Meus irmãos, uma coisa é nós fazermos sem conhecimento, outra coisa é quando nós conhecemos. Deus cobra de uma forma severa, né? A palavra fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, aquilo que nós não temos conhecimento, Deus não leva em conta. Ou seja, ele olha com um olhar de misericórdia, derrama uma bênção e ele nos ensina a andarmos no caminho dele. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento da palavra do Senhor e nós não fazemos conforme a palavra, meus irmãos, nós estamos sujeitos a sermos punidos, com toda certeza. Porque nós conhecemos a palavra e fazemos contrário à palavra. Ou seja, nós afrontamos a palavra, nós fazemos tudo contrário, com toda certeza. A palavra fala da bênção, mas fala do juízo também. Então, vamos lá. Yahvé o amava por demais para deixá-lo disciplinar para o seu próprio bem. Meus irmãos, o amor do Senhor era tão grande sobre este homem que mesmo ele pecando, o Senhor poderia deixar ele para lá, não poderia? Pecou, me deixou, não quero saber mais. Mas mesmo assim, o amor do Senhor sobre a vida dele era maravilhoso. Então, uma demonstração do cuidado, do carinho que Deus tinha para com Davi era o quê? Era exatamente fazendo isso. Era disciplinando Davi para que ele pudesse agora andar certo no caminho de Deus. Então, em todo momento que ele pecava, que ele tinha pecado, houve ali um juízo sobre a vida dele. E isso foi para que ele pudesse agora se arrepender e andar na presença de Deus. Meus irmãos, Davi ele conheceu como poucos a graça, o amor imutável de Yahvé. E imortalizou os seus salmos, o verdadeiro arrependimento. Então, ele fez isso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Davi deixa registrado neste salmo aqui que Deus, então, ele pode, então, perdoar quando nós confessamos os nossos pecados. E ele deixa também, claro, mostrando que ele
não teria nem direito a isso, mas que o Senhor foi misericordioso com ele. Ele diz: confessei meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Esta é a nossa posição. Não podemos ocultar nada diante do Senhor. Nós temos que ter uma vida aberta diante de Deus, para que Ele, então, possa nos abençoar, nos perdoar e nos dar a oportunidade, a esperança novamente, para que assim possamos trilhar o caminho do Senhor. Meus irmãos, quando Davi, então, ele comete algo, ele precisa, então, tomar uma decisão. A palavra fala que as grandes dificuldades de Davi começaram quando se tornou famoso por suas conquistas, né? Saul, seu sogro, se tornou uma ameaça. Davi, ele passou a ser um foragido. Ele teve que correr, por quê? Porque Saul, ele tentava matar Davi de tudo. Teve ali o episódio, né, que a palavra nos fala, então, que Davi, o espírito, né, de Saul, o espírito mal estava sobre Saul, então Davi, ele dedilhava. E em um desses momentos, Saul, ele pega, ele lança a sua espada, né, ou seja, ele joga a sua lança ali a Davi consegue sair e ele vê então que havia o mal na cabeça e no coração de Saul, e Saul queria verdadeiramente então matar Davi. Davi então ele fica sabendo que o Saul, através de Mical, ela fala para ele então que Saul queria de todo jeito matar Davi. Então Davi ele tem que fugir, e a esposa de Davi ajuda ele a descer, né, ali pela janela, e ele então foge. Então o ciúme, ao invés de Saul, obrigaram Davi a fugir para um deserto. Mas ele não tinha cometido nenhum crime, né? E o crime era ser bom. Essas são as lutas que nós enfrentamos. Nós enfrentamos, meus irmãos, lutas diárias. Em momentos que nós falamos, gente, mas eu não fiz nada, por que estão me perseguindo? Simplesmente porque nós somos servos do Deus vivo. Simplesmente por isso. Mas maior é aquele que está conosco. Houve dizem que não havendo mais lugar seguro em Israel, ele arriscou-se buscando acolhida entre os filisteus. Olha para ver. Os filisteus eram os inimigos. E ele teve que esconder lá no meio dos filisteus, porque Saul queria matar. Diz a palavra ainda: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Todo o tempo que Davi permaneceu, meus irmãos, na terra dos filisteus, foi 1 ano e 4 meses. Então ele ficou ali, e ele ficou exatamente porque na cabeça dele falou: olha, Saul vai esquecer de mim. Ele não vai, porque são inimigos, né, de Israel. Eu vou esconder lá. A esposa dele, então, ela ajuda, ela dá esse recado e ela fala: olha, ele vai querer te matar de todo jeito. Então, sua esposa foi dada. E o que acontece, meus irmãos? Quando Davi ele foge, porque ela tinha falado para ele, o que acontece? Saul, ele pega ali a sua esposa e ele dá ela para outro grupo diferente, ele dá para outra pessoa ali que estava. Essas são as lutas, imagina, ele tem que fugir e ainda perde a esposa. E todos os homens que estavam em dificuldades, né, e com dívida, insatisfeitos, também foram a Davi. Então agora, um grupo de pessoas passam agora a ir até Davi e eles se unem e ele compõe ali agora um exército de 400 homens. Agora, quais foram essas pessoas, a característica dessas pessoas? E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas,
ou insatisfeitos também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Então, Davi, ele se apresenta como um refúgio para aquelas pessoas. Os homens que não tinham mais esperança, os homens que não tinham mais força, os homens que estavam em dificuldades, que estavam com dívidas, aqueles que estavam enfrentando problemas, eles foram até Davi. E ali Davi, então, consegue reunir esse povo e ele prepara ali um exército para que pudesse combater Saul. Meus irmãos, aqui olhando, né, para Davi, aquele que traz a solução, aquele que traz a vitória, aquele que se humilhou, aquele que foi perseguido, então nós lembramos aqui, nesses tópicos, né, mostrando a respeito de Jesus. Jesus é aquele também que se humilhou por nós. Jesus é aquele que foi levado à cruz, aquele que morreu, que ressuscitou, mas antes de tudo isso, ele sofreu, bateram nele, zombaram dele, e todos aqueles que iam até ele recebiam uma palavra de vida. E eles então poderiam vencer. É desta maneira que nós podemos viver. Nós vamos até o Senhor, porque sabemos que há um plano maravilhoso de Deus. Da mesma maneira que houve sobre a vida de Davi, da mesma maneira também, o Filho de Deus, ele veio aqui para cumprir esse plano do Pai maravilhoso, morrer e ressuscitar. E ele diz também que ele voltará para nos buscar. Meus irmãos, a história de Davi, ela vem mostrando, né, algo maravilhoso, as suas conquistas, mas também mostra a respeito do momento de fraqueza, o adultério de Davi e a morte de Urias. Foi um momento muito difícil para Davi. Davi cometeu algo que não deveria cometer e Deus cobrou severamente dele. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Já está na hora da gente parar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos têm ainda? Amém. Estamos aqui. Estamos ligados. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Não, né? Amém. Mas é isso mesmo. A história é essa, né? Está aí. E nós vamos tirando, então, o ensino, né? Para que possamos, então, vencermos os embates desta vida e sermos vitoriosos também na presença de Deus. Amém. Amém. Então, tá. Amém. O pastor João vai fazer uma oração e vai nos despedir com a graça. Pai Santo, bendito é o teu nome. Nós agradecemos por esta noite, agradecemos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estudar a tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém. Deus, que a tua bênção esteja sobre os teus filhos, com cada um deles, e nós possamos glorificar o teu nome sempre. Dá-nos tua bênção nesta noite. Amém. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe o pastor Éder, essas ministrações, abençoe em nome de Jesus. Também que é um dos professores, abençoa toda a escola. Amém. Amém. E nós lembramos também da irmã Márcia e do Samuel, pedindo que o Senhor esteja com eles e fortaleça os seus corações. Conforte, ó Deus. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a todos a graça e a paz, né? Próxima quarta-feira estaremos. Graça e paz. Um abraço a todos. Abraço a todos. Um abraço.